Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Verso 2, o versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Eu vou repetir. O Senhor disse a Josué: tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Pode se assentar. Quem deseja glorificar a Deus pela sua palavra, glorifique. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, eu quero acrescentar como introdução Josué capítulo 2, versículo 1, mas escute para ganharmos tempo. Em Josué capítulo 2, versículo 1, diz assim: e Josué filho de Nun enviou secretamente a Sitim 2 homens. Quantos? 2 homens. A espiar, dizendo: ide reconhecer a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Amém? Amém. Queridos, deixa eu fazer uma introdução bem simples, para que possamos entender o que Deus quer falar conosco hoje nesse momento. Depois de um certo tempo pastoreando, pregando pela graça de Deus a palavra, eu entendi que o mais importante não é apenas se alegrar no momento que a palavra está sendo pregada. Às vezes o pregador ele se preocupa muito em que a igreja glorifique, pule, rodopie, mas a gente sabe que depois que as luzes se apagam, ou seja, depois que o culto acaba, nós precisamos estar com esta palavra guardada dentro dos nossos corações. Você percebe que tem irmãos que glorificam e nós somos pentecostais. A gente é do fogo, a gente é do manto e do mistério. Mas depois que as luzes se apagam, a gente enfrenta diariamente uma guerra lá fora espiritual. E eu entendi que precisamos, durante o culto, estarmos sensíveis ao Espírito Santo, para que amanhã, ou depois que o culto possa terminar, possamos usar estas armas espirituais que estão sendo reveladas e nos entregues durante a ministração da palavra. Não me preocupa a reação do agora, mas me preocupa se esta palavra vai entrar em você e fazer morada, para que você possa exercer, praticar, caminhar, guerrear amanhã. O que me chamou a atenção nesse texto, eu queria que você pudesse me dar a tua atenção por alguns minutos, 20, 30 minutos, acredito que consigo ministrar. É que quando Josué envia espias para Jericó, ele envia apenas 2 espias. Quantos espias? 2 espias. E é interessante que Josué, em outro tempo, quem me escuta, diga glória a Deus. Glória a Deus. Em outro tempo, a Bíblia narra em Números capítulo 13, que Moisés, amando do próprio Deus, convoca 12 homens. Mas o interessante é que não é 12 homens quaisquer, são 12 capitães
homens das vossas tribos, 12 maiorais das vossas tribos, ou seja, 12 líderes, para espiar a terra de Canaã. A ordem de Deus é esta para Moisés: Moisés, eu vos entregarei nas vossas mãos a terra de Canaã. Não é uma conjectura, é uma certeza. Da mesma forma que Deus está dizendo, narrando para Josué, Ele também narra para Moisés em Números 13, que entregaria a terra de Canaã ao povo de Israel. É uma ordem de Deus. Deus bate o martelo e diz: eu vou dar vitória ao meu povo. O meu povo entrará em Canaã. É uma determinação. Quem se lembra de Marcos capítulo 4, Jesus entrando no barquinho, chamando os seus discípulos e dizendo: entrai-vos, porque passaremos para o outro lado. É uma ordem. Aleluia. Você e eu sabem que durante a passagem as tempestades se levantam, os ventos batem e os discípulos ficam amedrontados e perturbados, e se esquecem de uma ordem que Jesus dá: passaremos para o outro lado. Sabemos, queridos, que todas as batalhas e guerras que travamos, se ficarmos dentro do barco, existe 3 patamares: começo, meio e fim. Baseado nesta palavra, eu quero profetizar que a luta que você está travando, os ventos que você está enfrentando, existem 3 formas de se passar: não desistindo, perseverando e chegando até o fim. Começo, meio e fim. Eu não sei aonde você está, se você está no começo, se você está no meio, ou se você está perto de terminar, de passar por esta provação. Mas a ordem bíblica do nosso Senhor Jesus: você vai passar para o outro lado, você não vai morrer nesta tempestade, você não vai perecer nesta tempestade, você vai passar para o outro lado. A ordem de Deus foi esta: eu vou entregar a terra de Canaã nas vossas mãos. E Moisés envia 12 homens. E você conhece a história, quero apenas pontuar para chegar em um objetivo. Os 12 homens entram na terra de Canaã. Quem está entre os 12? Josué. E eles percebem, meu amigo, que a terra é boa. Eles percebem que a terra que Deus prometera aos seus filhos é terra boa. Ou seja, aquilo que Deus nos prometeu é real. Deixa eu parafrasear: aquilo que Deus prometera sobre a tua família, para os teus filhos, não é conto de carochinha, é real. O Senhor vai fazer. O problema é que tem 12 homens, capitães das vossas tribos, que percebem que a terra existe, mas que se amedrontam por conta de gigantes, de adversários. É os filhos de Anak, os Jebuseus, os Heteus. E eles, quando percebem que tem homens fortes, gigantes na terra, eles mesmos testemunham dizendo que que existia gigantes na terra que aos vossos olhos eles eram como gafanhotos perto dos tais. E a Bíblia diz que eles voltam com um cacho de uva como prova cabal
que a terra que o Senhor prometeu é a terra boa. E quando eles voltam para o arraial, todo Israel está esperando uma notícia boa. Toda Israel está reunida para ouvir sobre notícias da terra que Deus prometera. E eles dizem para Moisés: está em um cacho de uva, Moisés. A terra existe, a terra é boa, a terra é real, mas não dá para entrarmos. Existem gigantes, a terra está povoada, nós não conseguiremos entrar, não vai dar para entrar. Isto tem que falar comigo e com você. Quantas vezes ou quantos dias acordamos e se deparamos com Golias que na nossa ótica não dá para vencer, não dá para derrubar. Quem já não olhou para o seu filho, talvez, que está afastado da casa do Senhor, e você disse: como é que o Senhor vai fazer para trazê-lo de volta? Ou você, mulher, que ainda não está com seu esposo nesta igreja e que acha impossível que ele possa entrar por estas portas, e você disse: não dá para. E por conta desses 10 homens que inflamaram o coração do povo, dizendo que não dava para entrar na terra, o povo desanimou, rasgou as suas vestes, começaram a clamar, a gritar e a chorar, e a dizer para Moisés: por que é que o Senhor nos trouxe para este lugar, para morrermos, e as nossas crianças também? Melhor é voltar para o Egito, porque lá teremos pepino e cebola. Mas existem 2 homens, Josué e Caleb. Aleluia. Eles levantam a mão e dizem: calai-vos, prestai-vos atenção, porque o Senhor que nos tirou da terra do Egito, no tempo que éramos escravos, o mesmo Senhor ainda continua sendo poderoso para nos fazer entrar na terra de Canaã. Somente não murmureis. Era aqui que eu queria chegar. Somente não murmureis. Irmão, quando Israel está saindo do Egito, a Bíblia diz que o povo de Deus está defronte do Mar Vermelho, na frente. E a Bíblia diz que os soldados de Faraó estão atrás, quase tragando, quase alcançando o povo de Deus. O historiador Flávio Josefo narra, que escreveu a história dos Hebreus, que na frente daquele mar, ao lado direito e ao lado esquerdo, tinha penhascos, rochedos intransponíveis. Não dava para ir para a direita nem para a esquerda. Na frente um mar agitado e atrás os cavaleiros de Faraó. Aquele dia que você acorda e você faz uma análise e você diz: estou perdido, não dá mais para continuar. O povo, irmãos, se revolta de tal maneira que pressiona o grande líder Moisés. Irmão, Moisés não é qualquer um, é Moisés, que já viu prodígios e maravilhas, que já viu a sarça arder. Mas ele é pressionado de tal maneira que ele volta, irmãos, e ele vai clamar ao Senhor. O povo já tinha orado, irmãos, Deus já tinha respondido. O momento era de marchar, de continuar, de perseverar.
Mas o povo pressiona Moisés de tal maneira, e eu fico pensando, irmãos, quando Moisés foi clamar ao Senhor, a Bíblia diz que Moisés clama ao Senhor, sim ou não? Sim. Mas fiquei me perguntando, que tipo de clamor? Que oração foi essa? Fico imaginando que Moisés talvez perguntara para o Senhor: Senhor, o povo está perturbado, o povo está agitado, o povo está amedrontado. Senhor, revela como é que o Senhor vai fazer para nos dar vitória. Se o Senhor falar que vai transportar o povo por cima das águas, eu creio, mas o povo precisa saber. Se o Senhor falar que vai mandar um grande peixe, todos vão entrar dentro dele, eu também fico pensando, conjecturando. Porque quando estamos pressionados, irmãos, nós desejamos que o Senhor possa nos revelar como é que Ele vai fazer para nos dar vitória. No dia da angústia, queremos que o Senhor possa revelar como vai curar, como a porta vai abrir, como vai ser gerado. Mas Deus não revela, Deus não desenha como é que vai fazer para me dar vitória. Deus não explica como é que Ele vai fazer o milagre. Estou sentindo Deus. Moisés clama, e a palavra profética para Moisés é essa: Moisés, por que clamas a mim? Por que é que te perturbas em saber como é que farei para atravessar o meu povo para o outro lado? Moisés, eu não revelo como faço os meus milagres. A palavra de Deus é esta para o povo e para Moisés: diga para o meu povo, Moisés, que marchem, que continuem, que perseverem, que não parem de... Pastor, qual a parte que me toca? Não para, não desista, continua perseverando. Mas o Senhor não revelou, não mostrou como vai fazer. Eu não preciso que Deus me explique como é que Ele vai me dar vitória. Eu preciso apenas ouvir a voz de Deus dizendo: sou contigo, não te abandono, eu não te largo, sou contigo, te darei vitória. Não para. Aleluia. Bendito seja Deus. Poderoso. Emaciado. E o povo passa. Mas em Números 13 aqui, o povo novamente está temoroso, perturbado com os desafios que Canaã apresenta. E o povo entra na terra. Israel começa, irmãos, a ter processos de falta de fé. O povo murmura. Na travessia do deserto, irmãos, o povo é obstinado. Quem não se lembra de Moisés subindo ao monte para orar aí, porque demora a descer ao povo, constrói um bezerro e adora. Nesse contexto, até Miriam e Arão se revoltam contra Moisés, a ponto de Deus falar para Moisés: Moisés, esse povo é muito obstinado, tudo tem que ser do jeito deles. E Deus diz: Moisés, vou matar todo mundo, e de você eu vou criar uma nova nação, gerar uma nova nação. Se fosse mim, irmão, no lugar de Moisés, eu dava o WhatsApp, o endereço, o número da casa.
Às vezes irmãos, a gente fala, Jesus, cai no raio lá, Jesus não está amedrontar. Mas a Bíblia diz que Moisés, irmão, se prostra e diz, Senhor, se esse povo não entrar na terra prometida, eu também não entro. É esse povo que Josué está liderando. E Deus quer curar o coração deles. Deus quer fortalecer a fé deles. Deus quer tornar um povo fiel, perseverante, que não vai desistir por conta do primeiro desafio. E quando Moisés morre, Josué então lidera Israel. E Deus promete a Josué que vai entregar a cidade nas mãos do povo de Israel. Eu sei que você já ouviu palavras aqui abençoadas. E nesse último dia de campanha, Deus quer nos interrogar. Depois que essa campanha terminar, você acredita, irmãos, que as muralhas vão cair por terra no nome de Jesus? Ou quando o culto terminar, tua fé vai estar no mesmo patamar. Esse culto terminar, chegaremos em casa independente, se iremos encontrar gigantes, filisteus, jebuseus. Será se a nossa fé vai estar firme, perseverante, como a fé desse povo que ouviu uma palavra de Deus, mesmo não vendo ainda as muralhas sendo derribadas? Aleluia. E o povo está aqui, pronto para derribar a Jericó. Mas a ordem, irmãos, é uma ordem no mínimo questionável. Deus vai dizer: Josué, chama o meu povo para rodear as muralhas. Quantas vezes? 6 vezes. E na última vez, o meu povo rodeará 7 vezes. E gritará, tocará buzinas. A minha presença irá na frente com os levitas. E Jericó vai cair. Eu fiquei muito tempo, irmãos, achando que os gritos do povo de Israel derrubaram as muralhas ou as buzinas. Não. Quem derruba as muralhas é Deus, por conta da obediência do povo. Pastor, já estou começando a entender. Estou enfrentando problemas que na minha ótica, pela minha força, não consigo vencer. Mas eu sei que se obedecer a palavra de Deus de maneira genuína, eu sei que o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó vai enfrentar o problema que enfrento, vai derrubar por terra toda enfermidade que está na minha casa, vai destruir todo demônio que assola a minha família. Eu sempre questionei, abre aspas, sempre questionei porque em Atos capítulo 13, Paulo narra que Deus
Deus achara Davi segundo o coração de Deus. Mas quando leio a biografia de Davi, me escandaliza, porque Davi peca demais contra o Senhor e contra o seu próximo. Ele coloca o seu servo na frente da batalha propositalmente, e ele morre, e depois toma para si a sua esposa. E fiquei me perguntando como Deus ainda classifica um homem que fez tanta coisa, que cometeu pecados tão terríveis, e como ele classifica como um homem segundo o coração de Deus. Paulo está dizendo que Deus achou Davi conforme o seu coração, que faria tudo aquilo que ele lhe mandasse. Estes dias se deparei com um texto que está em 1 Reis, Davi sendo consagrado a terceira vez. Sei que os irmãos sabem, Davi foi consagrado 3 vezes em Israel. Primeira vez na casa de Jessé por Samuel. Segunda vez foi consagrado pela sua tribo, a tribo de Judá, e ele reina sobre Judá apenas. A terceira vez ele é consagrado sobre toda Israel, por todos os anciões de Israel. Israel não é mais um reino dividido, reino do norte e reino do sul, não, é um reino só, um povo só, uma nação só, porque a unção nos junta, unifica. E a Bíblia diz que quando os filisteus sabem que Davi agora é rei soberano sobre todo Israel, eles sobem para prender Davi. E a Bíblia diz que Davi desce a sua fortaleza. Estude a história dos reis de Israel e você vai entender que todos eles tinham as suas fortalezas em lugares altos, mas a fortaleza de Davi é embaixo. Ele sabe que para que Deus possa lhe ouvir, ele tem que descer. E ele desce para falar com Deus e pergunta para Deus: devo eu ir para a batalha? Deus diz: vai, porque te darei vitória. E ele vai. Ele vai e destrói, vence os filisteus. A Bíblia diz que depois de um ano os filisteus se juntam e agora todos eles sobem não para prender Davi, para matar Davi. A primeira vez Davi desceu a sua fortaleza e orou. Desta vez a Bíblia diz que Davi desceu a sua fortaleza e chorou. Eu sei que temos, abre aspas, deixa eu aplicar isto. Eu sei que tem causas que você já orou, que você já clamou e nada aconteceu ainda. Experimenta, irmãos, fazer como Ana, que entra no templo. Ela não ora, ela geme, ela se prostra, ela se rasga. E a Bíblia diz que Davi, quando desce a sua fortaleza para chorar aos pés do Senhor, a Bíblia diz que Davi diz: Senhor, devo eu pelejar contra os filisteus? Pasme se você quiser. Deus vai dizer: não, você não subirás, não pelejará contra os filisteus. Irmão, Davi desde os 17 anos é acostumado, perdoe o vocabulário, a dar peteleco em filisteu. Quem não se lembra, ele pelejando contra Golias. Mas na oportunidade, Davi é rei soberano, poderoso, tem um exército numeroso nas suas costas. Mas Deus não permite, vai dizer: não, Davi, você não pelejará contra os filisteus. E Davi vai perguntar: faço eu o que, Senhor? Deus vai dizer: foge, se esconde. Ai, irmão. Ai, irmão, tem que ser muito crente para obedecer. Imagina Davi subindo da fortaleza e os seus amigos, os soldados, dizendo: ai, Davi, qual foi a ordem do Senhor? Desta vez a gente vai pisar na cabeça deles, Davi. Desta vez a gente vai trucidar eles, Davi. Desta vez a gente vai humilhar eles, Davi. O que é que Deus falou, Davi? Imagina Davi dizendo: Deus mandou a gente se esconder. Aleluia!
imaginando que alguém não concordou. Eu fico imaginando o pastor que teve bochichos, alguém dizendo: você vai com ele se esconder, vai continuar ao lado dele. Deve estar ficando doido, se esconder dos filisteus. Há um ano atrás a gente destruiu eles e agora é para a gente fugir. Mesmo sem entendermos, se obedecermos, o Senhor caminhará conosco. Não estou entendendo, pastor. A direção que o Senhor nos deu é uma direção de espinhos, difícil. A irmã disse: eu não sei porque que as pelejas não cessam. A irmã que testemunhou aqui: vivemos sempre no limite, sim, mas não estaremos abandonados. O Senhor sempre estará conosco. Davi vai dizer: a ordem é para se esconder. Não sei o que é que Deus vai fazer, mas prefiro eu obedecer a voz dele. E Davi se esconde e vai perguntar a Deus: e a gente faz o que agora? Deus vai responder: está escrito. Davi se esconde por detrás da floresta dos balsameiros, Davi. E depois faça o que? Disse Davi, perguntando a Deus. Deus disse: Davi, eu vou mandar um vento. Davi, mandar o quê? Davi, eu vou mandar um vento dos 4 cantos, Davi. Davi, e quando, Davi, você vê, Davi, enxergar a copa das árvores balançarem com o som de marcha de um exército, Davi, você vai sair, Davi, porque eu já fui na tua frente, Davi. Deus estava dizendo: Davi, nesta peleja, Davi, você não vai pelejar, Davi, você já lutou demais, Davi. Nesta peleja, Davi, eu vou mandar o meu exército, Davi. Nesta peleja, Davi, eu mesmo vou entrar na batalha, Davi. Quem recebe esta palavra sobre a obediência dos servos de Deus, Jericó caiu. Sobre a obediência do servo de Deus, nunca mais os filisteus invadiram Israel. Deus estava resgatando uma fé genuína, para que quando alguém possa se levantar e declarar, ou seja, manifestar a opinião dele sobre a tua vida, você possa estar firmado na palavra. É necessário tomarmos uma decisão. Esses dias eu estava olhando, irmãos, estava olhando para a nossa sociedade, para o sistema brasileiro de governo, as nossas escolas. Agora, irmãos, o que é errado é certo. Os valores foram invertidos. A minha percepção é que parece que a igreja não cabe mais na terra, não tem lugar para ela mais na terra. Ela está a ponto de ser arrebatada. A noiva não pode mais ficar, não tem espaço mais para ela. É necessário tomarmos uma decisão. A decisão que tantos tomaram. Lembra da decisão que Ruth toma? Lá no livro de Ruth, e eu termino aqui. A Bíblia diz que na oportunidade, a Noemi, que vai para Belém de Judá, porque vai para as terras de Moabe, porque em Belém de Judá há fome. A Bíblia diz que ela perde esposo, perde os 2 filhos, Malom e Quilion. Mas antes disto, os filhos de Noemi tomam para si 2 mulheres moabitas, Ofra e Ruth. E esse mistério me intriga, porque em Deuteronômio, capítulo 23, a Bíblia diz que Deus chama Moisés e vai dizer: Moisés, isto é um mandamento perpétuo.
nenhum amonita e moabita vai congregar no meio do meu povo. É Deus dizendo assim: olha, amonita e moabita eu não quero na minha igreja. É Deus dizendo, não quero eles, porque os amonitas e os moabitas nascem de uma relação de pai e filhas. Quando Ló habita em cavernas, saindo de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló deitam com ele, embriagam ele, e ali nascem os amonitas e os moabitas e os amonitas. Deus está dizendo: não quero os amonitas e os moabitas na minha congregação. Ruth e Orfa é o quê? Moabita. Os filhos de Noemi tomam duas mulheres moabitas. Detalhe, elas ficam 10 anos na casa de Noemi e o seu esposo. Irmão, deixa eu pensar. Eu acredito que todo dia tinha um culto pentecostal na casa dela. E ela pregava sobre o Deus de Moisés, sobre o Deus de Jacó, sobre o Deus de Isaac e o Deus de Abraão. Quando morre esposo e quando morrem os 2 filhos de Noemi, ela diz para as suas noras: não tenho mais nada para vos dar, apartai-vos de mim, minhas filhas. Ainda que eu gerasse hoje, esperariam tanto tempo para casar-se com meu filho? A Bíblia diz que uma delas, Orfa, volta para os seus deuses. Ela beija Noemi, abraça Noemi. Eu já chamei essa Orfa de raposa por muito tempo. Ela não é raposa, ela é verdadeira. Ela amava Noemi, ela amava o filho de Noemi, mas nesse momento em que Noemi não tinha nada para lhe oferecer, ela não teve força para permanecer. Porque tem, pastor, tem ovelhas e pessoas que nos amam, gostam de nós verdadeiramente, mas os caminhos espinhosos que temos que passar, às vezes falta coragem para que elas possam nos acompanhar. Nem sempre estaremos na bonança, nem sempre estaremos com as mãos abertas para abençoar, mas nestas épocas de peleja, Deus vai mostrar quem está do nosso lado verdadeiramente. É na hora da peleja que Deus vai levantar pessoas sinceras, verdadeiras, para estar do teu lado. Tem que falar com alguém, eu já vou entregar, falta um minuto. Uma volta para os seus deuses, para o seu povo, e a outra, Noemi vai dizer: volta também, minha filha, volta também para o Egito, volta para os teus deuses. Deixa eu parafrasear: volta para o forró, para a balada, volta para o samba. Ela se levanta e ela vai dizer: Noemi, não me peças para te largar, porque eu já tomei a minha decisão. Eu vou repetir, este tinha que ser o grito da igreja brasileira: eu já tomei a minha decisão. Eu estou nesse lugar não é por aquilo que o Senhor pode me dar, Ele já me deu há 2 anos atrás. Jesus na cruz do Calvário me libertou, me ganhou e me prometeu vida eterna. Ela vai dizer: Noemi, não me peças para te largar, porque eu já tomei a minha decisão. A partir de hoje, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde você entra eu entro, aonde você pisa eu piso, aonde você mora eu moro, e aonde você morre eu morro, e ali serei enterrada. Ela entra na terra prometida. Mas pastor, não era moabita? Era moabita, mas a Bíblia diz que quando ela volta para Belém de Judá, a casa do pão,
um homem de nome Boaz, casa-se com ele. Eles têm um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé. Jessé tem um filho chamado Davi. E da descendência de Davi nasce o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a raiz de Jessé, o lírio dos vales. E a Bíblia diz, meu pastor, que quando ele pisa na glória, 24 anciãos se prostram e diz: Santo, Santo é o Senhor. E milhares de anjos declaram: Kadosh, Kadosh, Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Da descendência de uma ex-moabita nasce o Rei da Glória. Rude se torna bisavó de Davi. Eu quero revelar nessa noite uma palavra profética genuína, porque eu aprendi: se tem profecia, se tem manto, tem que sair da Bíblia. Então levanta a tua mão. A tua casa não está perdida, a tua geração não está perdida, os teus filhos não estão perdidos. Deus vai levantar uma geração que vai continuar marchando. Pelo amor de Deus, quem pega dá um glória. Quem entendeu dá um glória. Se está falando com você, dá glória. Deus queria ver o seu povo marchando. Por isso que Ele manda o povo marchar 7 vezes. Já tentei uma vez, não deu certo, continua marchando. Ah, meu irmão, isso é profético. Procura o crente mais cheiroso, mas que tem cheiro de Jesus. Diz para ele: tentou uma vez, tenta de novo. Profetiza em nome de Jesus. Tentou a segunda vez, não deu certo, continua tentando. Pastor, eu gosto de Bíblia, lá vai Lucas 18. A Bíblia diz, irmãos, que a viúva batia na casa do juiz iníquo, e ele dizia: não tema Deus e nem os homens, mas porque essa viúva todo dia me molesta, persevera, bate na minha porta, eu lhe darei vitória. Posso pedir para o povo ficar de pé? Fica de pé para entregar. Jesus vai dizer: se esse juiz iníquo resolveu dar vitória a esta viúva, e Deus que é misericordioso, e Deus que é amor, e Deus que te ama, Ele vai dizer: quando o Filho do Homem voltar, achará fé nessa terra. Tenta de novo. Tenta de novo. Pastor, já estou nessa igreja. Vai estar falando. Já estou nessa igreja há 5 anos. Continua tentando. E a história dela queria ver. Pastor me deu permissão para orar pelo rebanho, com a permissão do vosso pastor. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a igreja. A gente, pastor, a gente não tem tanta gente atrás de revelação. Profeta do Pix, da rádio, que eles pedem o nome, o RG, e revela para você, irmãos, que você vai vencer, que vai dar certo. E a revelação verdadeira está tão perto, e a gente a despreza. Pastor, eu vim aqui para receber uma palavra profética. Levanta a mão que tem. Me dá 30 segundos e eu narro o Salmo de número 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conceito dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá os seus frutos nas estações próprias, as suas folhas não caem, e tudo que ele fizer lá vai prosperará. A primeira coisa que tenho que fazer para Deus me dar vitória é sair da roda de escarnecedores, é ter o meu prazer na lei do Senhor, e o Senhor me dará vitória. Estou sentindo Deus nesse lugar. Cabelo já arrepiou, já viu daí o cabelo arrepiado?
não, Senhor, nessa noite, o término desta campanha, papai, é um término especial. O que Deus queria ensinar para o povo dele era, Senhor, não parar, perseverar, fosse 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes, 50 vezes, mesmo a porta ainda não tendo, papai, sido aberta, não podemos parar, não pararemos, porque uma promessa já foi feita. Entraremos na terra prometida, entraremos em Canaã, irmãos, nos veremos na glória e sentaremos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. A porta vai se abrir, as muralhas vão ser derrubadas. Quando as luzes se apagarem e esse culto terminar, não permita que essa palavra seja arrancada pelo diabo. Eu agradeço e peço desculpas, passei 5 minutos. Senhor, perdoa, dê-me de presente. Próxima vez eu entrego 5. Deus abençoe. Muito obrigado. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia.